A partir de hoje, irmãos, eu estarei a pregar mais ou menos cada 15 dias e vou fazer uma série de pregações sobre um tema. E por acaso não preparei o tema por causa do coronavírus. No ano passado senti que devia pregar sobre isto, e é sobre a morte. Uma das razões é porque eu, como cristão, de há alguns anos atrás, eu temia a morte, sou honesto. Estava na igreja, ouvia muito falar sobre isto, acreditava na ressurreição de Cristo. Mas o fato de pensar na morte sempre me incomodava, me deixava assim um pouco perturbado. E outra das razões pelas quais também decidi pregar esta série de mensagens é porque simplesmente está na Escritura e nós somos, como igreja, persuadidos por Deus a pregar tudo o que nela está, no Novo Testamento, Antigo. E a morte aparece em vários livros da Bíblia, como Levítico, Gênesis, Ezequiel, Romanos, por exemplo, Apocalipse e outros. Para começar, gostaria de contar um pouco sobre um trabalho que fez uma psiquiatra sobre este assunto da morte e do morrer. Desconheço plenamente se ela era cristã ou não. O seu nome é Elizabeth Ross, e ela, durante algum tempo, esteve muito perto de doentes que estavam hospitalizados com doenças realmente graves e que estavam conscientes que iam morrer, não é? Doenças terminais. E na sua pesquisa, a doutora estabeleceu algumas fases pelas quais o homem passa quando sabe que a morte está perto. Por exemplo, uma das fases, nem sempre se respeita esta ordem, né? Mas se fosse o ideal, esta ordem seria normal. Negação. Eu não acredito que eu vou morrer. Depois vem a rejeição ou a revolta. Dizia a doutora que é inacreditável. Por que a mim? Depois chega a fase da negociação. Por exemplo, ok, eu vou morrer, mas desejava que pelo menos fosse depois do nascimento de um neto, por exemplo, de um sobrinho. Depois vem a etapa que ela chamou a etapa da depressão. A pessoa realmente sabe que vai morrer e a tristeza toma conta dos seus pensamentos e de toda a sua vida. E por último, a aceitação. A pessoa, nem todos se calhar, né? Mas a pessoa já prepara-se para este evento. A doutora colocou estas etapas, estas fases, não é? Em doentes terminais, mas quando eu estava a ler este pequeno resumo também, eu não li o livro dela, acredito que nós como seres humanos também às vezes podemos passar por etapas semelhantes, ou seja, há pessoas que podem realmente nem estar doentes, mas nem pensar na morte, estar na etapa da negação. Eu não acredito nisso, né? É um tabu na sociedade. Há pessoas que se calhar vivem em depressão por causa de pensar na morte. Provavelmente agora com isto do coronavírus, alguns entraram nessa etapa, desconheço alguma pessoa pontualmente, mas é muito provável. Mas eu acredito que nós como cristãos, é verdade que somos seres humanos com temores às vezes, mas como cristãos, nós devemos encarar a morte como as Sagradas Escrituras nos dizem que devemos encará-la. Devemos ver a morte como Deus nos diz para nós vermos a morte. Então, na série de mensagens, irmãos, que nós vamos estarei a pregar, gostaria que nós respondêssemos algumas perguntas sobre isto. Por que morremos? O que acontece depois da morte? Uma pergunta também que às vezes surge: por que o cristão tem que morrer? Acaso Cristo não pagou tudo na cruz? E o meu desejo é responder a estas perguntas, não somente hoje, mas ao longo de várias pregações, e que ao final, como igreja, como cristãos, tenhamos uma maneira de ver a morte plenamente bíblica. A primeira mensagem que hoje tem como título Certamente Morrerás, que aparece literalmente nas Escrituras. A morte como um sinal do pecado.
Eu convido os irmãos a irmos juntos ao livro de Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2. Quem não sabe os livros da Bíblia, é mesmo no início também. O primeiro livro. E vamos ler o capítulo 2, versículos 15 ao versículo 17. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este episódio provavelmente é um dos mais conhecidos na palavra, que é o Jardim do Éden. O Éden é uma palavra hebraica. Provavelmente algumas traduções já dizem o Jardim das Delícias, ou o Jardim do Paraíso. E neste jardim, nos versículos anteriores, os quais nós não limos, aparece que Deus plantou o jardim, colocou nele várias árvores, colocou fontes de água, várias fontes de água que ajudam a sustentação do jardim e da própria vida humana. E também a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus aqui proíbe, e também a árvore da vida. E Deus dá algumas ordens na passagem que nós vimos. Diz: Tu, Adão, vas a lavrar e guardar o jardim. E também é interessante, irmãos, ver no versículo 16, e diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, ter prazer dos frutos também era uma ordem. Há pessoas que acham que Deus não quer que nós desfrutemos do que Ele criou, mas aqui, comer das árvores boas, é uma ordem também. Nós temos que o homem devia lavrar, guardar o jardim e desfrutar dos seus frutos. Gostaria aqui de fazer uma pequena pausa. Às vezes nós, quando pensamos em um paraíso, não sei porquê, será provavelmente pelas artes ou alguma pintura, pensamos num lugar de ócio eterno, não é? Quando colocam a Eva e a Adão, parece que estão sempre de férias, não é? Não estão a fazer absolutamente nada. Mas reparem uma coisa, quando Deus faz um paraíso, irmãos, há trabalho por fazer. Essa maneira de ver o paraíso como um lugar de ócio não foi tirada da Escritura, com certeza. Quando Deus faz um paraíso, irmãos, há trabalho. Não gera cansaço, não gera desespero e não gera outras coisas que estão em capítulo 3. Mas sempre há trabalho quando Deus faz um paraíso. Depois, irmão, nesta passagem que nós lemos, nós podemos também ver que o versículo 15 e o 16 começam quase da mesma maneira. Por exemplo, o 15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim. Versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. Ou seja, Deus aparece como voz de modo ativo e o homem como modo passivo. E acredito que Deus lhe estava a ensinar a Adão que quando ele foi introduzido neste jardim, era para que ele entendesse que ele era um administrador e não o senhor do jardim. Foi Deus que plantou o jardim, diz nos versículos que nós não lemos antes. Ele chegou lá e estava tudo bem arrumado. Deus o colocou aí para que ele entendesse que ele era administrador, criatura, cuidador, zelador, mas nunca dono e senhor do jardim. Adão devia entender claramente que sobre todas as coisas o jardim do Éden era o jardim de Deus. E eu estava a pensar, se eu fizesse um slogan na entrada do jardim, que colocaria? E pensei nisto. Aqui se trabalha como Deus manda
e se desfruta até onde Ele permite. Aqui se trabalha como Deus manda e se desfruta até onde Ele permite. Era isso que devia entender Adão quando estava neste jardim. Agora, para que ele também soubesse, Adão, que aquele jardim era de Deus, Deus colocou uma proibição. E vou ler novamente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há várias teorias de por que Deus colocou esta árvore neste jardim. Mas, irmãos, se nós pensarmos bem nisto, a única maneira de avaliar a obediência e o caráter de uma pessoa é observando o seu comportamento quando a possibilidade de falhar existe. Sabem, eu estive numa prisão acompanhando um missionário no meu país e fui a uma prisão onde estavam os piores criminosos, eram somente 2. Não havia hipótese de fazer alguma coisa mal ali. Eu chegava lá, não encontrava nada de errado neles, porque não existia a possibilidade de eles fazerem algo mal. Eles são obedientes, né? Não havia nada para fazer mal. Contudo, se saíam daquela cela, outras coisas iriam acontecer. Então Deus coloca Adão para que ele entenda que ele não é senhor daquele lugar e para provar o seu caráter, para que ele sempre esteja aí entendendo que ele não é senhor do jardim. E Deus, irmãos, coloca esta promessa, este castigo e diz: no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, neste relato, coloca a morte como uma garantia quando uma pessoa desobedece a Deus. Se nós pensarmos hoje, quando nós vemos a morte, parece mentira, mas isto é uma prova da existência de Deus. Deixe-me explicar por quê. Se eu estou num lugar e eu estaciono meu carro, achando que aí posso estacioná-lo, saio a fazer alguma coisa e eu volto, e eu descubro que tenho uma multa. Primeiro, havia uma lei naquele lugar que eu não respeitei. Okay? Se havia uma lei, é porque há um juiz. Se eu chego a um lugar e me colocam uma multa, significa: aqui não mandas tu. Ok? Obedece. A morte, irmãos, é exatamente isso. É um sinal do pecado humano. Quando nós vamos a um funeral, quando nós passamos frente a um lugar onde há morte, como dizem aqui, esqueci, um velório ou um cemitério, irmãos, acreditem, é uma prova de que há um juiz neste mundo. Lastimosamente, e como a maioria de nós sabe, Adão e Eva não conseguiram obedecer a este mandamento do Senhor. Vamos dar um salto ao capítulo 3 e versículo 6, somente, para ver que eles de fato não conseguiram obedecer a Deus. Diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos agora ler, porque é importante ver aqui uma coisa, versículo 9 do capítulo 2. E o Senhor Deus fez brotar da árvore toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Por que nós lemos estas duas passagens? Não sei porquê, mais uma vez, provavelmente influenciados pela arte, quando é desenhado o fruto do bem e do mal, ela parece um fruto muito bom à nossa vista. Alguns fazem uma maçã, né? Alguns fazem tipo uma papaya. Parece um fruto tipo tropical e muito bom.
Mas reparem o versículo 9, diz que Deus colocou árvores que eram agradáveis à vista e bons para comer, e por outra parte fez a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto parece não dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal não parecia ter alguma atração para o homem. Mas reparem agora, mais uma vez, capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável, desculpe, estou a ler, não sei se está certo, desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto. O pecado, irmãos, começou quando o homem achou atraente o que Deus proibiu. E o pecado é hoje a mesma coisa. Nós somos atraídos por coisas que Deus proíbe. De alguma maneira, e isto realmente é um mistério, Eva conseguiu ver naquela árvore algo que Deus não colocou, que era ser desejável, que era ser bom aos olhos. Irmãos, Adão e Eva podiam viver no jardim para sempre, mas é importante, a obediência a vida está sujeita à obediência. Para o homem viver para sempre, ele devia obedecer para sempre. Então a morte está ligada à desobediência, ao pecado. Irmãos, até que ponto nos afetou então o pecado de Adão? Nós temos aqui esta passagem, mas até que ponto isto me afetou a mim no século XXI, milhares de anos depois? E eu gostaria de dar um salto na Escritura e irmos ao livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos está no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois do livro de Atos. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vou ler outra vez. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Às vezes a Bíblia dá declarações sobre certo povo, ou certa pessoa, ou certa geração. Mas Romanos é um dos livros que fala na humanidade por inteiro, seja no século XXI, seja no século XIV ou primeiro século. E há uma declaração aqui forte: todos pecaram, no final da passagem. Às vezes há pessoas, e nós somos tentados, acho que todos, a achar um pouco injusto isto, né? Ah, mas Adão pecou, como assim que eu vou pagar pelos pecados dele? Mas o texto não diz isso. Reparem uma coisa, diz: todos pecaram. O verbo está como? No passado. Não diz, por o pecado de Adão, todos vão pecar. Também não diz, pelo pecado de Adão, todos pecam. Não. Pelo pecado de Adão, no pecado de Adão, todos pecaram. Imaginem-se uma pessoa, dar uma ilustração, uma pessoa viaja para aqui, para Portugal. Vamos supor um casal do Brasil, que veio muitos, não é? Chega aqui e tem um filho. E o filho cresce. E ele termina por viver aqui e gostar de aqui, de Portugal, e não volta mais.
De alguma maneira, se ele gosta e não volta para o Brasil tendo nacionalidade, ele está, de alguma maneira, a concordar ou estar de acordo com a decisão dos pais há alguns anos atrás. Quem é consentidor de algo se faz culpável igual. Então, nós, quando pecamos, irmãos, é como que também nós estejamos a aprovar o pecado de Adão, porque achamos também agradável o pecado para nós. Pecamos e, lastimosamente, achamos prazer como seres humanos, não como cristãos, como seres humanos. E o que está a dizer Paulo é isso. Em Adão, todos nós pecamos. Agora, a Bíblia não só é um livro de más notícias, é um livro de boas notícias. Quando nós estamos a ler a Escritura e encontramos a Jesus Cristo nos Evangelhos, ele é apresentado como um homem perfeito, obediente, sujeito a seu Pai. Ele vai, por exemplo, ao deserto e é tentado, e assim como Adão e Eva, ele também é tentado pelo diabo. Jesus é tentado pelo diabo. Ele não está num jardim, ele está num deserto. Adão e Eva tinham frutos bons para comer e uma exceção. Cristo não tinha nada para comer, estava em jejum. E o diabo tenta Cristo e ele diz não. A sua obediência foi provada em circunstâncias muito mais desfavoráveis que a de Adão e Eva. Agora, até que ponto agora a justiça de Cristo aplica para nós? Vamos ler agora sempre no capítulo 5 de Romanos, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Diz: porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. A ideia aqui que Paulo está a nos ensinar, podem ler depois em casa toda a passagem, é o seguinte: se tu não te identificas com o pecado de Adão conscientemente, tu não tens direito nenhum de pedir a Deus que te aplique a justiça de Cristo. Porque se eu acho injusto pagar ou dizer que eu também estava a pecar com Adão, quem me dá o direito de dizer que também a justiça de Cristo deveria ser aplicada a mim, quando não fui eu que vivi perfeitamente neste mundo? Se para ti é injusto que haja uma relação entre ti e Adão, para ti o Evangelho também é algo injusto. Não deverias aceitá-lo. Contudo, se tu entendeste que em Adão caímos, que está a dizer aqui, versículo 12, agora em versículo 19, agora entendes melhor o Evangelho. A justiça também de outrem foi aplicada a nós. A justiça de Cristo foi aplicada a nós. E é por isso, irmãos, que nós vamos viver para sempre. Se em Adão Deus diz à humanidade: certamente morrerás, em Cristo, irmãos, Deus nos diz: certamente viverás. Se tu és um cristão que há algum tempo está na igreja, tem conhecimento do Evangelho e tens medo da morte, pode ser por isto. Tu ainda não estás a relacionar-te ou não estás a ver a justiça de Cristo aplicada em ti. Estás a pensar ainda muito na tua vida. Sempre haverá pecado. João diz: quem diz que não pecou é um mentiroso. Então, provavelmente,
horroriza-te pensar na morte, porque só te vês tu sozinho frente a Deus, um Deus santo, puro e justo. Contudo, o cristão não é assim que encara a morte. Entre um Deus justo, que julgará este mundo com justiça, que diz a palavra que nunca tomará como inocente o pecador, tu primeiro colocas e entendes que Cristo está no meio. É assim que tu descansas. Não é para descansar, pronto, agora vou pecar. Não é assim que a Bíblia ensina. Contudo, tu descansas porque a justiça de Cristo é agora a tua justiça. Então, livra-te desse peso se tens medo da morte. Se aqui alguma pessoa nos está a visitar, que não é cristão, que não pertence a esta igreja ou a alguma outra igreja, ou está a ouvir pela internet, e tem medo da morte, deixa-me dizer-te, deverias ter medo da morte muito mais ainda, porque serás julgado por Deus. Contudo, se hoje tu acreditas em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e te arrependes dos teus pecados, a justiça de Cristo te é aplicada a ti, através da fé. Crê em Cristo. Se alguma pessoa nos está a ouvir e não acredita em Cristo ainda, crê em Cristo e Deus colocará em ti a justiça de Cristo. E é por isso que Ele agora te chama justo. Irmãos, vamos a terminar com um tempo de oração. Senhor, te agradecemos profundamente por estas passagens que nos fazem entender por que há morte neste mundo. Mas ao mesmo tempo nos dão esperança, porque encontramos que em Cristo tu agora nos vês como justos, como os teus filhos, Senhor. Desejamos que cada dia que passe, seja hoje pelo coronavírus, seja no futuro por qualquer outro mal, que nós jamais temamos a morte. Ela chegará um dia, mas que não temamos, Senhor, porque acreditamos com todo o nosso coração que agora que estamos em Cristo, passaremos uma eternidade contigo depois da morte. Obrigado pela justiça do teu Filho amado Jesus Cristo, porque através dele, Senhor, descansamos neste mundo. Em nome de Cristo. Amém.